O passo seguinte são os oceanos, né? E é de impressionar como a pessoa também mostra muita confusão em conceitos. A afirmação, e desculpa porque é risível, que é impossível calcular o nível médio do mar. Eu até imagino que o que possa ser dito é: você não pode simplesmente pegar dados de marégrafos, tirar uma média e achar que isso é representativo do nível médio do mar, ok. Só que nós temos hoje outro grau de desenvolvimento da ciência, né? De novo, nós temos inclusive satélites que monitoram o planeta inteiro com capacidade de avaliar a altura do mar. Então é fácil de fazer isso hoje em dia. Mesmo antes, o que você poderia fazer inferências a partir das observações que se tinha. Nesse caso, desculpa, mas é óbvio que é possível definir um nível médio do mar e afastamentos, perturbações, seja para cima ou para baixo. Aliás, algo que é muito conhecido de todo mundo. Em geologia, por exemplo, se sabe que o mar recuou, aliás, vários metros na última era glacial. E os dados de paleoclima mostram que em períodos em que a Terra foi apenas um pouco mais quente, sutilmente mais quente do que no período pré-industrial, o nível dos oceanos esteve alguns metros acima. Então, não é talvez porque a pessoa não saiba fazer a conta que não é possível definir a variável, ok? Muito bem. Então, o mais interessante é que a pessoa tenta citar o relatório do painel brasileiro de mudanças climáticas, e aí eu realmente me incomodei com isso porque eu fui um dos autores do relatório do painel. Eu sou um dos autores principais de um dos capítulos. Quem quiser pode conferir. O relatório do painel brasileiro de mudanças climáticas, do PBMC, está disponível também na internet, vocês podem seguir o link. E o que o relatório do painel brasileiro diz é algo muito diferente do que o rapaz em questão anunciou. Eu vou usar aqui uma citação literal para a gente realmente dirimir qualquer dúvida. O capítulo 3 trata do sistema oceânico, que participa de forma decisiva no equilíbrio climático. Devido à sua grande extensão espacial e à alta capacidade térmica da água, é indiscutível que o aumento do conteúdo de calor dos oceanos e o aumento do nível do mar são indicadores robustos de aquecimento do planeta. Apesar da grande dificuldade de se observar o oceano com a cobertura espacial e temporal necessária para melhor monitorar e entender mudanças nos oceanos e as respostas dessas mudanças no clima, há de se reconhecer que grandes progressos têm sido obtidos nos últimos anos. Observações remotas por satélite têm sido realidade já há algumas décadas e programas observacionais in situ, como sistemas de boias perfiladoras Argo, têm permitido a obtenção de conjuntos de dados valiosos desde a superfície até profundidades intermediárias. Recentemente, vários esforços têm sido despendidos na reavaliação de dados históricos, possibilitando interpretações mais confiáveis por mais longos períodos de tempo. Então, vejam que a ciência não está parada, nós avançamos muito, há muito material publicado, e é estranho que uma pessoa que, teoricamente, leciona na universidade se mostre tão desatualizada a respeito. Eu vou retornar ao painel, isso aí fazia parte da introdução. Vou retornar ao relatório do PBMC já no capítulo 3. E o que é que o nosso relatório conclui? Vamos lá, aspas. O nível do mar está aumentando. Grande parte das projeções de aumento do nível do mar para todo o século XXI deve ser alcançada ao longo das primeiras décadas, o que faz com que se configurem perspectivas mais preocupantes do que aquelas divulgadas no início do ano 2000. Variações de 20 a 30 centímetros, esperadas para o final do século XXI, já devem ser atingidas em algumas localidades até meados do século ou antes disso. Deverá haver também maior variabilidade espacial da resposta do nível do mar entre distintos locais do globo. E quando nós avançamos no texto do PBMC, nós encontramos na seção 3.7 o item alterações no nível do mar e na frequência de extremos na maré meteorológica. Sim, porque é óbvio, existe a maré. Por conta do efeito de maré, o mar sobe e desce. Você tem essa variação de alta frequência. Mas essa variação se dá em torno de um determinado nível. Obviamente, se o nível médio do mar sobe, a maré alta vai passar a acontecer acima desse novo patamar. Então veja que isso sim traz problemas, ameaças reais
para a ocupação da zona costeira, para as megacidades que têm boa parte da sua área localizada na zona costeira de baixa altitude, para comunidades litorâneas. Outros efeitos, como a intrusão salina, pode comprometer o abastecimento de comunidades e até cidades que dependem de água subterrânea no litoral para o seu consumo. Obviamente existe todo um processo também de risco em relação à rede de esgoto, ou seja, a elevação do nível do mar pode ser algo bastante complicado. Nós ainda não temos muita noção das escalas de tempo. Isso é aquilo que nós estamos trabalhando hoje. Qual deverá ser a velocidade da elevação do nível do mar? A ciência ainda não respondeu isso, mas ela já respondeu que sim, o planeta está aquecendo. Sim, a única hipótese plausível para esse aquecimento é o aumento de gases de efeito estufa por emissões antrópicas. E um efeito, isso também é resolvido, um efeito muito nítido disso é a elevação do nível do mar. Nós ainda estamos trabalhando um outro item, que é quão rápido será. Mas vamos ver então o que aqui essa seção do painel brasileiro diz, e que obviamente contradiz totalmente aquilo que o rapaz afirma. Item 3.7, alterações no nível do mar e na frequência de extremos na maré meteorológica. Há muita expectativa acerca da possibilidade de inúmeras cidades próximas ao mar, ao longo do globo, sofrerem consequências diretas com as alterações no nível médio do mar associadas às mudanças climáticas. Ao considerar a variabilidade do nível do mar em escala de tempo geológica, com a configuração atual das cidades ao longo do globo, um aumento hipotético de 25 metros no nível dos oceanos poderia afetar hoje em dia pelo menos 1 bilhão de pessoas. Ok, 25 metros talvez de fato seja muito, mas vamos então olhar com mais precisão algumas informações sobre até onde a elevação do nível do mar pode chegar. Vamos ver o que é que o relatório do IPCC, o quinto relatório do IPCC, que pelo visto não foi lido pelo rapaz do vídeo, o que é que esse relatório diz? O nível médio do mar global, tem até uma sigla para isso, GMSL, Global Mean Sea Level, nos artigos científicos, tá? Se elevou de 0,19 metros no período de 1901 a 2010, calculado usando médias ao longo dos 110 anos baseados em marégrafos e, a partir de 1993, adicionalmente com dados de satélite. O que o relatório conclui é que é muito provável que essa taxa média era 1,7 milímetros por ano e cresceu para 3,2 milímetros por ano no período de 93 a 2010. Então esse é um outro dado importante. A elevação do nível do mar, ela não só é real, como ela está se acelerando. É um processo em franca aceleração, né, a partir de dados de marégrafos e satélite. O IPCC vai além. Ele diz que é muito provável que o aquecimento da camada superior de 700 metros do oceano tenha contribuído, por dilatação térmica, com uma taxa de 0,6 milímetros por ano a partir de 1971. Obviamente, o restante disso aí fica por conta de derretimento de geleiras continentais. O que o relatório também conclui, o relatório do IPCC, é provável que a taxa de elevação do nível do mar tenha aumentado comparando o início do século XIX com o início do século XX. E que ela tenha crescido ao longo desse século XX. Além disso, o relatório conclui que ele deve continuar se acelerando num nível ainda bem maior ao longo do século XXI.